São agora 9h58, está com a Rádio Observador e estamos em emissão especial a acompanhar todos os últimos desenvolvimentos do ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão, o Irão que também já retaliou. Vanessa Cruz, vamos às notícias e começamos com um aviso do presidente do Irão. Quer vingar a morte do líder supremo no ataque de ontem, levado a cabo pelos Estados Unidos e por Israel. A morte de Ali Khamenei é considerada uma declaração de guerra, nas palavras do presidente iraniano Massoud Pezeshkian. De acordo com a Al Jazeera, diz que é um dever e um direito legítimo vingar o assassinato de Ali Khamenei. São as palavras do presidente iraniano, que acrescenta ainda, João, os Estados Unidos e Israel fizeram uma declaração de guerra contra os muçulmanos, especialmente xiitas, em várias partes do mundo. E depois de várias notícias contraditórias sobre se o líder supremo do Irão tinha morrido ou não, a confirmação, Vanessa, chegou já de madrugada. E foi através da televisão estatal iraniana. O Conselho Supremo da Segurança Nacional emitiu a seguinte declaração a este respeito. Em nome de Allah, a alma exaltada do grande líder da nação do Irão, dos que querem a liberdade do mundo e da comunidade islâmica, Sua Eminência, o Imam Khamenei, ascendeu ao reino mais elevado e alcançou a sua aspiração de longa data. Uma declaração lida na televisão estatal iraniana com a confirmação da morte do líder supremo Ali Khamenei. O Irão, entretanto, decretou 40 dias de luto nacional. E, entretanto, Vanessa, o Reino Unido anunciou que abateu drones no Médio Oriente. Acaba de anunciar, o ministro da Defesa britânico diz que o país está a tomar medidas ativas em relação ao conflito no Médio Oriente. A Sky News diz que o Reino Unido ativou as forças defensivas na região. Foram abatidos drones que estariam a ameaçar as bases militares britânicas. O Irão, que continua a atacar também vários países no Médio Oriente, na última hora foram ouvidas explosões em Riad, capital da Arábia Saudita. Também em Oman, o porto comercial foi atingido por 2 drones. Ao longo da manhã, o Qatar, o Dubai, o Bahrein, o Kuwait e o Iraque têm sido atacados, tal como aconteceu ontem. Em Tel Aviv, a capital de Israel, um ataque numa zona residencial atingiu pelo menos 40 edifícios. Mais de 200 moradores foram retirados de casa. Uma pessoa morreu. E em resposta, Vanessa, Israel atacou a capital iraniana. Através de um comunicado no Telegram, as forças de defesa israelitas revelam que os alvos do ataque foram infraestruturas governamentais. Entretanto, de Teherão, a capital iraniana, João, chegam-nos relatos de colunas de fumo. A agência de notícias estatal iraniana também já confirmou um ataque, fala em explosões terríveis. Agora, há uma incógnita. Quem será o novo líder do Irão? E, Vanessa, a escolha deste sucessor para a liderança está na mão de 88 clérigos séniores. Até ser tomada uma decisão, o presidente do Irão e o presidente do Supremo Tribunal lideram temporariamente o Conselho Interino que vai governar o país, juntamente com um líder religioso do Conselho de Guardiões. Para suceder a Ali Khamenei, há vários nomes em cima da mesa. De acordo com o plano do Ayatollah, entre os possíveis sucessores estão o líder do Departamento Jurídico iraniano ou o chefe de gabinete. Também o neto do líder supremo surge aqui como uma hipótese, para além do próprio filho de Ali Khamenei, embora algumas fontes indiquem que o Ayatollah não queria que este cargo tivesse cariz hereditário. Na análise, o professor de História na Academia Militar, António José Telo, assim é que é, diz que para Donald Trump é indiferente quem sucede a Khamenei. À Rádio Observador, o historiador diz que os Estados Unidos querem evitar erros do passado, como a tentativa de democratização ocidental do Iraque em 2003. António José Telo considera que a prioridade de Donald Trump é acabar com um regime que está a ameaçar os Estados Unidos. Ter os Estados Unidos de Trump é relativamente indiferente o tipo de regime que vem a seguir. Eles não apontam para um regime específico. E o que é importante é que, de facto, desapareça o regime que financia o terrorismo em todo o mundo e que financia muitos exércitos privados no Médio Oriente em particular. Não são 2 nem 3, são dezenas deles, e que está quase a ter armamento nuclear. O professor catedrático diz ainda que a sucessão vai acontecer até com líderes mais extremistas e radicais em relação aos ataques israelitas e norte-americanos. António José Telo nota que esta operação foi planeada estrategicamente. Esta operação
está pensada de uma maneira inteligente, que é, à partida, não dizer que o objetivo é derrubar o regime, mas fazer nesse sentido. E estou certo que isso também faz parte, é mesmo um dos critérios principais na escolha dos alvos a atingir. Atingem-se os alvos da guarda pretoriana do regime, mas evitam-se justamente aquelas unidades militares que se sabe que a partir delas poderá partir a reação, ao fim e ao cabo, a este regime. É a análise de António José Telo, professor de História na Academia Militar, ao conflito no Médio Oriente. O autoproclamado príncipe herdeiro do Irão diz que pretende assumir um papel no processo de transição no Irão, precisamente. Filho do Shah iraniano que foi deposto em 1979 pela Revolução Islâmica, Reza Pahlavi diz que muitos iranianos lhe pediram para liderar esta transição. Num editorial publicado pelo Washington Post, o príncipe herdeiro é taxativo, diz que o caminho a seguir tem de ser transparente, uma nova Constituição redigida e ratificada por referendo, seguida de eleições livres sob supervisão internacional. Reza Pahlavi diz ainda que assim que os iranianos votem, o governo de transição é dissolvido. Há décadas que o autoproclamado príncipe herdeiro tem criticado o regime iraniano. Agora agradece a Donald Trump por ter dado ordem para os bombardeamentos que atingiram a República Islâmica e acabaram por matar o Ayatollah Ali Khamenei. E prevendo já a forte retaliação por parte do Irão, Donald Trump deixou um aviso, Vanessa. Diz que é melhor que parem os ataques ou os Estados Unidos vão atacar com uma força nunca antes vista. É mesmo esta a expressão de Donald Trump, numa publicação que fez na rede social Truth Social. Diz também que o Irão declarou que vai atacar com mais força do que alguma vez atacou, mas Trump avisa que é melhor que não o faça porque há de sofrer consequências. Numa entrevista depois à CBS, Donald Trump diz que a diplomacia está agora mais fácil, depois de ter atacado o Irão. Considera que Teherão está, vou citar, a levar uma grande tarefa. E pelo menos 9 pessoas morreram em protestos pró-Irão em frente ao consulado dos Estados Unidos em Karachi, no Paquistão. Há também cerca de 20 feridos, é o balanço atualizado. Os manifestantes tentaram invadir o consulado, conseguiram partir algumas janelas. A polícia lançou gás lacrimogéneo. Protestos no Paquistão contra os ataques dos Estados Unidos e de Israel em território iraniano. E convém dizer que vamos continuar a analisar esta situação no Médio Oriente entre Irão, Israel e Estados Unidos, já a seguir num gabinete de guerra aqui na Rádio Observador, logo depois de atualizarmos as notícias. Para já, Vanessa, vamos à atualidade nacional. O Governo está a estudar apoios a fundo perdido para os pequenos empresários afetados pelo mau tempo. Vamos ouvir agora a reação do representante das micro e pequenas empresas. O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, admite que o Governo está a fazer essa ponderação, apoios a fundo perdido, prometeu uma decisão rápida. Está connosco em direto o Presidente das micro, pequenas e médias empresas desta Confederação, Jorge Pisco. Muito bem-vindo, obrigada pela disponibilidade a um domingo. O Ministro enfatizou que estas ajudas financeiras a fundo perdido a serem aprovadas são para os muito pequenos empresários. É o grupo que mais precisa nesta altura? Bom dia, Vanessa, muito obrigado pelo vosso convite. Na realidade é verdade, ou seja, nós logo no dia 30 de janeiro, numa nota de imprensa, dizíamos que era necessário declarar que a declaração de calamidade não chegava e que eram necessárias medidas urgentes para o setor. E dizíamos que não bastava declarar a calamidade, porque era necessário medidas urgentes, simplificadas e a fundo perdido. E a verdade é que passou-se um mês e aquilo que o Sr. Ministro agora afirmou dizer que estão a estudar, ou seja, ele limitou-se a dizer que estão a estudar e que estão a tentar, limitou-se a dizer que o Governo está a tratar com toda a atenção. Ou seja, no dia 27 de fevereiro, passado um mês desta calamidade, o Governo ainda diz que está a estudar, quando na realidade, aquilo que logo nos primeiros dias se verificou que era notório, as imagens que se viam da calamidade que estava a assolar, que as empresas precisavam de medidas concretas de apoio e que tinham que ser medidas a fundo perdido e não aquilo que eram as linhas de crédito, e os milhões que são anunciados sucessivamente são linhas de crédito, é aquilo que o Governo tem vindo a anunciar. O que é linhas de crédito que são endividamento na prática. Então quer dizer que esta decisão rápida que o Ministro admite tem de ser para ontem, na perspectiva dos pequenos empresários? Já devia ter sido tomada logo nos primeiros dias. Ou seja, porque que os
empresários têm neste momento é um sentimento de abandono, uma profunda desconfiança sobre tudo aquilo que se tem passado neste momento. E, na realidade, não se compreende que o Governo, passado um mês, ainda esteja a dizer que está a estudar. Porque vão para o terreno, andam a anunciar sucessivamente linhas de crédito, dizem que têm apoios e mais apoios e depois vêm com esta conversa que já conhecemos anteriormente, já quando foi do Covid esta situação também se verificou e é uma situação muito desagradável, é o completo abandono e é aquilo que muitas das empresas que participaram recentemente, no dia 11, nós fizemos uma reunião nacional com associações, municípios, empresários e que era um sentimento de abandono, de desconfiança e que aquilo é notório esta situação muito desagradável. Consegue dizer-me, Jorge Pisco, aqui um valor global da ideia dos prejuízos dos micro, pequenos e médios empresários? Nós não queremos avançar com mais valores porque assim o Governo tem neste momento já tem muitos dados em seu poder dos levantamentos que têm sido feitos pelas autarquias, pelas CCDRs. Aquilo que é necessário é que faça aqueles valores que têm, não anunciem mais valores e que ponham à disposição dos empresários, das populações, os milhões que dizem que têm enviados para as CCDRs. E já teve algum contacto por parte do Governo? Não temos, ou seja, nós enviamos para as propostas que saíram desta reunião nacional no dia 11, enviamos ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro da Economia, para os grupos parlamentares e recebemos uma carta do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro a dizer que tomou devida nota e que tinha enviado para o gabinete do Sr. Ministro da Economia e o gabinete do Sr. Ministro da Presidência. Pronto, aguardamos, não aguardamos, continuamos nesta posição. É necessário reivindicar, é necessário que os empresários, junto do Poder Central, junto das CCDRs, exijam que lhes esteja prestado o apoio que é necessário num momento fica essa reivindicação também aqui nesta edição das 10 da manhã. Obrigada, Jorge Pisco, Presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, aqui a dizer que os pequenos empresários se sentem abandonados pelo Governo e que não é um mês depois que essas ajudas a fundo perdido devem ser ponderadas, ainda não estão sequer anunciadas oficialmente. Ainda por cá, Vanessa, Pedro Passos Coelho não exclui o regresso à política, mas avisa que, se isso acontecer, não será pelas melhores razões. O antigo Primeiro-Ministro diz que, se tal acontecesse, significaria que o PSD desiludiu. Ainda assim, Passos Coelho reforça que os social-democratas estão no poder e, por isso, acredita que ele só faria falta ao país caso a governação corresse mal. Não há de ser, seguramente, pelas melhores das razões, porque se tudo correr bem e as coisas correrem de modo a que o país esteja satisfeito e o PSD, que está no governo, está satisfeito com o seu desempenho, por que razão é que agora hão de ir ao baú da história a apanhar um tipo que, quer dizer, não percebo porquê, não é? Portanto, não sei se algum dia voltarei a ser preciso ou não. Não sabe, fica no ar. Pedro Passos Coelho esteve ontem à noite no Museu do Oriente em Lisboa, depois de uma semana com vários pontos de agenda, críticas ao governo. No dia anterior a esta declaração tinha dito que não estava de regresso à vida política. Agora deixa no ar essa possibilidade de voltar. É o ponto final nesta edição das 10, edição da Vanessa Cruz.